pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então nós vamos dar continuidade na execução desse casaco e eu já vou passar direto para o passo a passo, mas antes disso eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem as notificações para não perder os próximos vídeos. É isso aí, vamos executar a peça. Então, temos aqui já uma manga feita e o que eu posso dizer para vocês? A gente tem duas opções, ou a gente faz como eu fiz, com diminuições nesses locais específicos do trabalho, para que ela vá afunilando, porque ela inicia mais larga e termina mais estreita aqui no punho. Então, ela iniciou com aproximadamente ali 36 centímetros. E aí, aqui embaixo, ela termina com 26, nessa parte mais fininha aqui, 24. Aqui, ele faz mais volume, esse pontinho de barra que eu fiz. Ou a gente pode seguir ela reta, sem fazer diminuição nenhuma, que é a forma mais fácil que a gente tem. E ao final, a nossa manga vai ficar reta aqui, né? O punho não vai ficar ajustado, que nem o dessa minha blusa, por exemplo. Ele ficaria um punho largo. Isso fica a critério de vocês, cada um faz como achar mais conveniente. Eu vou ensinar para vocês as diminuições, porque é o mais difícil. Se vocês quiserem fazer reto, é só levantar os pontos. Lembrem-se sempre, na hora de levantar os pontos, de distribuir a quantidade que dê certinho para o nosso ponto trabalhado dar certo. Tem que ser múltiplo de 6. Eu vou mostrar como que eu fiz. E aí, aqui é só seguir reto. Quando chegar aqui embaixo, vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz. Daí, vocês avançam o vídeo até a parte onde eu faço a barra. Certo? A minha manga, ao final da carreira, onde eu levantei os pontos, até o punho, ela ficou com 36 centímetros, tá? Porque essa parte aqui do braço, ela já começa mais pra baixo no braço, não começa bem embaixo da axila. Então, pessoal, eu deixo esse fiozinho aqui pra trás. Eu vou introduzir minha agulha bem aqui onde eu fiz a minha costura. Opa. Vou colocar aqui. Pego o meu fio que vem do novelo. Vou dar um nozinho. Certo? E aí, agora, eu vou passar esse fiozinho da costura pra baixo, que a gente já vai escondê-lo. Eu venho aqui e vou fazer um ponto. Esse já é o meu primeiro ponto. E a gente vai distribuir. Eu distribuí ao total 56 pontos na minha manga, 27 para cada lado, para o cálculo de pontos dar certo. Você sempre tem que calcular para distribuir pontos múltiplos de 6, porque senão vai dar errado. Aqui eu já tenho um ponto. 2, 3, 4. A gente tá colocando pontos baixos, tá? 5, 6, 7. Eu coloco normalmente 2 pontos aqui no ponto alto e vou intercalando. Às vezes eu coloco um ponto aqui entre uma carreira e outra, às vezes não. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu tô chegando aqui próximo da minha costura do meio, né? 22, 23, 24, 25. E aí, aqui eu vou colocar 2 pontos. 26 e 27. Cheguei aqui no meio. E agora é como se eu zerasse a contagem, porque eu tenho que colocar a mesma quantidade de pontos que eu coloquei desse lado, do outro lado. Então, eu vou iniciar e vou colocar 27 pontos aqui, fechar aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Tô aqui com 25, 26, 27. Cheguei aqui,
Na verdade, eu vou desmanchar esse último e eu vou pôr ele bem aqui, bem na minha costura. Fica mais perto. E aí, aqui no meu primeiro ponto, onde eu subi aquela correntinha, eu fecho com um baixíssimo. E agora a gente vai fazer a repetição do ponto que a gente fez aqui no corpo. Então, vamos tentar vir juntos aqui. Eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntes, mais um. E aqui, no mesmo primeiro pontinho que eu tenho, eu vou fazer mais um ponto alto. Laço meu fio, vou contar aqui 1, 2, 3, 4, no quinto ponto, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. No ponto do lado, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E eu vou seguir fazendo isso até chegar aqui no final. Quando eu chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz a finalização da carreira. Aqui eu já fiz a voltinha da minha manga e tô chegando aqui no final. Como vocês podem perceber, eu tenho aqui, fiz o meu último bloquinho e eu tenho 1, 2, 3, 4. O meu quinto ponto tá aqui antes do primeiro bloquinho sozinho que eu fiz. Então, aqui eu vou finalizar dessa forma. Eu vou fazer um bloquinho, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E vou unir com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz lá no início da carreira. E vamos trabalhar agora a carreira fechada, porque a forma mais fácil a gente não precisa costurar. Então, o próximo passo é repetir o que a gente fez aqui no corpo da nossa peça, que é este ponto aqui. Só que ao invés de aqui terminar com um bloquinho sozinho, a gente vai trabalhar fechado. Então, aqui sempre vamos unir um bloquinho no outro no final. Vou mostrar para vocês o início e o final dessa carreira. Subimos 1, 2, 3, 4 correntes e aqui no mesmo ponto, um ponto alto. Já temos o primeiro bloquinho, depois quando a gente chegar aqui, a gente só finaliza juntos. A gente vai fazer o último aqui e une na terceira. E aí aqui é só seguir o que a gente já estava fazendo. Eu vou pular a correntinha e esse ponto, vou pular o primeiro ponto e a correntinha, e no segundo ponto do próximo bloquinho eu vou fazer mais um V. E assim a gente vai distribuindo, igual a gente fez no corpo do casaco. Cheguei aqui, fiz meu último bloquinho, que tem dois, um do ladinho do outro. E vou fazer aqui nessa correntinha, na segunda correntinha do último Vzinho da carreira anterior, mais um V. E agora, unimos a terceira correntinha. E a gente vai trabalhar assim, é difícil fazer aqui. A gente vai trabalhar dessa forma até a gente atingir o tamanho do nosso braço, caso a gente não queira fazer diminuições, caso vocês queiram que o trabalho, a manga fique reta. Se vocês quiserem fazer diminuições, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Aqui, na minha outra manga, eu vou fazer essa igual. Eu já, na terceira carreira, fiz uma diminuição, porque o meu trabalho estava pedindo. Então, eu concluí aqui a segunda, e na terceira carreira, que é a próxima, a gente já vai ter a nossa primeira diminuição. Daí depois a gente vai trabalhar mais 1, 2, 3, 4. E na quinta carreira, uma diminuição. 1, 2, 3, 4. Na quinta carreira, uma diminuição. 1, 2, 3. E na quarta carreira, uma diminuição. Essa foi a sequência que eu fiz para ficar de acordo com o que eu precisava. Vocês podem ir medindo, experimentando, porque como é circular, a manga já vai ficando pronta, então é muito fácil de ver se ela tá servindo ou não. Então, fiquem ligados que agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz as diminuições. Então, vamos lá. Aqui já é a nossa primeira diminuição. O que que nós vamos fazer? Nós vamos subir 3 correntes, laçar a agulha, e nós vamos ignorar esse pontinho aqui. Nós já vamos direto como se nós fôssemos fazer já o próximo Vzinho, que é no topo desse ponto alto aqui.
Então, ao invés de fazer mais um V aqui, né, que a gente faria aqui uma corrente mais um V, a gente vai fazer apenas as 3 correntes iniciais e já vai pular direto para cá. Pro V seguinte e vai fazer um V. E aí aqui teria mais um pontinho, eu já não vou ter ele. Nosso trabalho vai começar a afunilar. Quando a gente chegar aqui no final, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai ignorar esse Vzinho aqui e a gente vai terminar a nossa carreira nesse V, vai fechar com ponto baixíssimo. Agora aqui, que a gente já fez a primeira diminuição da carreira, a gente vai trabalhar normal, colocando ponto sobre ponto. Quando a gente chegar aqui, nesse penúltimo ponto trabalhado, digamos assim, no penúltimo V, leque, enfim, como vocês quiserem chamar, a gente vai fazer a próxima diminuição, que é não trabalhar esse pontinho aqui, fechar direto com baixíssimo aqui na terceira corrente. Eu vou seguir, quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui, fiz, né, meu último bloquinho, com 2 Vzinhos um ao lado do outro. E aí aqui, como eu falei para vocês, aqui estão as minhas 3 correntinhas iniciais. Nós vamos ignorar esse ponto que a gente colocaria aqui. Então, fiz aqui o último, eu sei que vai parecer estranho, mas dá certo, confiem em mim. A gente não vai fazer nada nesse buraquinho aqui. E 1, 2, 3, na terceira correntinha, fecha com um ponto baixíssimo. E aí, aqui, o nosso trabalho começa a fechar. Próxima carreira, a gente vai trabalhar ela da seguinte forma. 1, 2, 3 correntes, laço minha agulha e aqui, já nesse primeiro, né, ponto, digamos assim, que é composto por esses 2 pontos altos, a gente vai fazer normalmente um Vzinho. E vamos seguir até o final. E aí, a gente vai repetir isso de fazer um ponto alto e colocar os Vzinhos já no ponto seguinte até a próxima diminuição. Na próxima diminuição, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai ignorar o primeiro ponto e vai trabalhar o Vzinho só no segundo. E aí, assim, a gente vai fazendo até atingir o tamanho que a gente deseja na nossa manga. A quantidade de diminuições e o tamanho vai variar de pessoa para pessoa, cada um sabe como que é o seu trabalho. Eu gosto de fazer a manga bem ajustada, então eu fui fazendo e medindo. E aí, quando eu achava necessário, eu fazia uma diminuição. Não foi contado, foi ao acaso, e eu acabei fazendo as primeiras diminuições a cada 5 carreiras, e aí lá no final eu coloquei a minha última e finalizei o trabalho. Pro meu gosto, deu super certo. E aí aqui o ponto vai seguindo, a gente vai distribuindo os lequinhos nos lugares certos. Ali no final, a gente vai fechar normalmente com um baixíssimo na terceira corrente. Eu vou fazer rapidinho aqui, já quero mostrar pra vocês. Sei que no fio cinza, escuro, assim, é difícil de visualizar, mas eu acredito que vocês conseguiram, não tem muita dificuldade e vocês pegaram o ponto com a amostra, né? O ponto não muda, então não tem mistério. Qualquer dúvida também vocês podem deixar aí nos comentários, podem me chamar no Instagram ou me mandar um e-mail e a gente vai se falando. Meu e-mail é entrefioslinhaseagulhas@gmail.com. E aí a gente vai conversando e eu esclareço para vocês. Eu achei lindo esse ponto. Chegando aqui no final já. E aí, como o nosso trabalho vai diminuindo, a manga a gente faz bem rapidinho também. Não tem muitas carreiras. Chegando aqui. Ó. Fiz aqui minha última, que é nesse pontinho aqui. Que agora a gente começa com e termina com 2 bloquinhos juntos. 1, 2, 3, terceira correntinha, fecho. A gente vai fazer mais, aqui foi o primeiro, então a gente vai fazer mais 4 carreiras e aí na quinta mais uma diminuição. Eu vou seguir descendo aqui
e volto para mostrar para vocês. Aqui no meu caso, então, eu já cheguei na altura da minha próxima diminuição. E como que eu vou fazer? Eu vou subir 3 correntes. E aí aqui eu tenho 2 blocos juntinhos. Para eu fazer a diminuição, aqui, né, se eu fosse trabalhar normalmente, aqui eu colocaria o primeiro bloquinho, o primeiro Vzinho. Eu vou ignorar esse e vou no seguinte e vou fazer um V. Dessa forma. Aqui então já tenho a diminuição. E aí vou laçar a minha agulha, vou pro próximo. Vou fazer um V. E ao lado eu vou dar continuidade no ponto. Nesse caso aqui eu tinha 2 juntos, então agora para eu fazer uma diminuição eu vou começar com a carreira com um sozinho, sigo normal. Quando eu chegar aqui no final, eu vou parar nesse último aqui e vou ignorar esse. Vou seguir minha carreira e quando eu chegar aqui para fazer a segunda diminuição da carreira, eu volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui no final, fiz aqui igual no começo, eu vou ignorar. No começo eu ignorei o primeiro Vzinho da carreira, agora eu vou ignorar o último. Então, paro nesse aqui, pego meu fio e vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E agora, o que que nós faremos? Nós vamos fazer a próxima carreira da seguinte forma. Eu vou subir 3 correntes, mais uma, laço meu fio, e aí aqui, ó, no primeiro ponto desse V, eu vou fazer o meu primeiro V. Fica dessa forma. Laço meu fio e já vou pro próximo, porque esse aqui já é como se esse aqui já tivesse feito. É só pra gente não ficar com desnível. E aí, nesse aqui, vou fazer normal, ponto sobre ponto, até o final. Eu sei que é chato, que requer atenção, mas pra mim, essa manga ajustada, né, fica linda. Então, é a forma que eu acho mais bonito de fazer. Vai ficando assim. Aqui no final, daí a gente vai fazer o V aqui normalmente e vai unir com um baixíssimo na terceira correntinha. E aí, vamos voltar ao normal na sequência do ponto. Eu vou fazer mais 4 carreiras, seguindo dessa forma, inicia com um V sozinho e pula já pro próximo. E vou fazer depois, na 5ª carreira, mais uma diminuição. Seguir aqui, pessoal, temos mais uma diminuição para fazer. Vou fazer 3 correntes, laço minha agulha. E aí, aqui, né, eu colocaria um ponto. Eu vou ignorar. Vamos já direto pro próximo lequinho. Então, a gente vai pular, aqui teria, né, mais um ponto alto. A gente pula já direto pro próximo. E agora, considerando essa diminuição, as próximas carreiras a gente vai fazer sempre iniciando com 2 Vzinhos, um ao lado do outro. Certo? Aqui no final da carreira a gente vai ignorar esse último também, mas eu volto para mostrar para vocês. E aqui, então, fiz aqui meu último bloquinho duplo. Esse aqui nós vamos ignorar e vamos prender no alto da terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Dessa forma. E agora a gente vai seguir as próximas carreiras fazendo a repetição dessa sequência de pontos. 3 correntes. E aí, já pula pro primeiro V. Faz o primeiro V e vai pro segundo, que é do ladinho. Reparem, pessoal, que quando a gente tem essas sequências de diminuições, a gente vai ficar alternando dessas duas formas. Faz um Vzinho sozinho primeiro, depois faz um Vzinho onde tem um Vzinho lado a lado. Esse é o segredo da nossa diminuição nesse casaco, certo?
Eu vou seguir até a próxima diminuição e volto só para fixar com vocês. E agora aqui eu vou fazer minha última diminuição. Fiz 3 correntes, eu vou ignorar esse primeiro V e no próximo um Vzinho. Então, a partir de agora, considerando essa diminuição, a gente vai iniciar com um Vzinho sozinho as nossas carreiras. E vamos assim até o final. Eu atingi aqui a altura necessária para minha manga. Eu só tenho que fazer mais algumas carreirinhas da barra. O que que acontece? Eu tinha feito, deixa eu achar aqui, nessa manga aqui, a barra canelada, tá? Que a gente faz com ponto alto relevo. Porém, eu não gostei. E quando eu não gosto, eu desmancho. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer com vocês uma barra diferente. Depois eu deixo as duas iguais. Vou fazer da seguinte forma. Aqui no nosso trabalho, a gente na última carreira fazia já uma carreirinha de ponto baixo, colocando ponto baixo sobre todos os pontos da carreira. Eu vou fazer aqui carreiras de meio ponto alto. Então, eu vou laçar meu fio, vou fazer aqui mais uma correntinha, já é a próxima carreira, laço meu fio. E aí, aqui, dentro do Vzinho, vou colocar um meio ponto alto. No ponto alto, um meio ponto alto. No ponto seguinte, meio ponto alto. Dentro do V, meio ponto alto. E eu vou ir colocando meio ponto alto até eu chegar de volta aqui. Fechei aqui a primeira carreirinha de meios pontos altos, vou subir uma corrente, viro o meu trabalho. E agora, nada é tão simples, tá, pessoal? Eu vou pegar na alcinha de trás do meu ponto. O meio ponto alto, ele forma 3 alcinhas. Aqui tem 2. Um, 2. E ali atrás tem a terceira. Certo? Ó. Aqui tá bem fácil de ver. Se vocês quiserem pegar normal, vocês podem pegar normal. Eu só vou pegar na de trás, que é pra dar um frufruzinho. Então, vou pegar aqui, aqui tá as duas da frente, vou pegar na de trás e vou fazer meio ponto alto. E aí, por toda a carreira, eu vou pegando meio ponto alto na alça de trás. Certo? E ele vai ficando com esse detalhezinho aqui. Dei a volta aqui, vou subir uma correntinha. E agora eu vou fazer meio ponto alto normal. Opa! Por toda a volta. E agora, nós vamos, fiz uma correntinha e nós vamos finalizar essa carreira com pontos baixíssimos. Então, a gente só passa aqui, pesca o fio lá atrás, tira de uma vez só. O fio abriu aqui. Passa o fio pela correntinha, pesca lá atrás, tira de uma vez só. E essa é a finalização da nossa manga. A gente tem que fazer as duas mangas iguais. E depois a gente vai fazer uma carreira na beiradinha do nosso trabalho, como eu prometi pra vocês. Então, finalizei aqui o detalhezinho na manga. Como vocês podem perceber, aquela carreirinha do meio ponto alto forma esse detalhe aqui que eu acho bem bonito. Agora, o objetivo é traçar esse mesmo detalhezinho aqui na parte da frente do nosso casaco. Então, a gente vai tecer aqui na parte da frente, na parte da gola e vai voltar pelo outro lado, para a parte da frente. Como a gente não vai fazer circular, a gente vai ter que fazer carreiras de vai e vem,
Para que a gente consiga ter esse efeito aqui, desse ponto em relevo, digamos assim, na nossa parte da frente, igual ficou aqui na manga, a gente tem um truque. A gente vai deixar o nosso trabalho sentadinho aqui, na posição dele, como se a gente fosse vestir, tá? O lado direito tá pra fora. E a gente precisa posicionar a nossa primeira carreira de meio ponto alto, fazendo ela como se a gente estivesse fazendo no lado avesso do trabalho. Como que a gente faz isso? A gente vai posicionar o nosso trabalho em cima da nossa bancada e com a nossa mão direita, ou no caso de quem é canhoto, né, com a mão esquerda, a gente vai pegar o trabalho como se a gente fosse fazer o ponto iniciando dessa lateral aqui. E aí vai ficar pro lado de cima, a gente vai trabalhar o lado primeira carreira do nosso meio ponto alto, como se a gente estivesse vendo o lado avesso da peça. Esse aqui é o lado avesso da peça, ele vai ficar para dentro, e o lado direito tá aqui. Eu sei que é confuso, mas é a melhor forma, porque se a gente iniciasse do outro lado, que é essa lateral aqui, o lado que tá para cima, o lado que eu vou trabalhar a primeira carreira é o lado direito. E eu não quero, eu quero trabalhar a primeira carreira pelo avesso, para quando eu voltar, aparecer aquele Vzinho. Então, nós vamos iniciar por aqui e vamos fazer toda a volta. E a gente vai colocando meio ponto alto nos buraquinhos, a gente vai distribuindo. Onde eu tenho um buraquinho pequeno, como aqui, eu coloco um meio ponto alto. Onde eu tenho a lateral de um ponto alto, eu coloco 2. E assim a gente vai colocando ao longo de toda a lateral da nossa peça. E aqui na parte de cima, onde fica as nossas costas, a gente coloca um para cada ponto que a gente tem. Deixa eu pegar aqui meu fio. E vamos iniciar. Então, vamos lá. Peguei aqui o lado certo do meu trabalho, eu tô com o lado avesso virado para cima. E aí, aqui eu vou colocar a minha agulha, já fiz o meu nozinho. Puxo meu fio e vou fazer uma correntinha. E agora os meus 2 fiozinhos eu vou conduzindo aqui para ir escondendo eles. Laço minha agulha, aqui no primeiro ponto eu já vou fazer meio ponto alto. Laço a agulha, aqui eu tenho um ponto alto, vou colocar 2. E aí, nós vamos colocando 2 meios pontos altos nos intervalos, para cada carreirinha de base que a gente tem. Quando nós fizermos a segunda carreira, a gente vai estar trabalhando esse lado do ponto. E aí, vai ficar esse Vzinho aqui que vocês conseguem ver. Nós vamos seguir aqui na primeira carreira da lateral. Quando a gente chegar lá em cima, eu volto para mostrar para vocês. Tô chegando aqui, pessoal, fiz toda a lateral já, de um lado da frente. E aqui eu tenho a minha costura, onde eu fiz a junção de frente com costas. Então, aqui a gente vai colocando um meio ponto alto para cada pontinho. Na costura, naquelas carreirinhas onde a gente fez a costura mesmo. E aí, aqui eu já começo a parte que vai ficar para as minhas costas. Também coloco pontinho sobre ponto, porque aqui eu tenho os pontos da minha última carreirinha de ponto baixo que eu fiz na parte das costas. Lembra que a gente concluiu a parte das costas com uma carreira de ponto baixo? E reparem que eu já tô escondendo esse fiozinho aqui de emenda. Trabalhando essa carreirinha sobre ele vai sumir lá no final, ficar mais fácil do que arrematar. Depois a gente só corta a pontinha. E a gente vai fazendo assim. Agora eu vou fazer todo esse lado. E quando a gente chegar aqui embaixo, finalizar aqui, eu volto para mostrar para vocês a segunda carreira. Concluí aqui a primeira carreira, já tô virando meu trabalho. E como eu falei para vocês, a carreira dos Vzinhos está aqui, ó. Então agora, qual é o próximo passo? Nós vamos subir aqui uma corrente, eu vou laçar a minha agulha, e aí aqui, ó, eu vou pegar na terceira alça novamente do meu ponto.
igual nós fizemos lá na manga. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Ó, aqui eu estaria pegando o ponto normal, né? Ou aqui eu estaria pegando em 2 alças. Eu vou pegar na terceira alça. E eu vou fazer ponto sobre ponto, até eu chegar lá do outro lado. E aí vai ficar esse detalhezinho diferente aqui, que vai dar um charme no nosso acabamento do casaco. Se vocês quiserem, vocês podem concluir o trabalho nessa carreira, ou vocês podem fazer mais uma carreira voltando fazendo ponto baixíssimo. Isso fica a critério de vocês que sabem. Certo? E aí depois eu volto para mostrar para vocês a peça finalizada. Eu esqueci de falar, mas vou aproveitar a ocasião. Se vocês quiserem colocar botões na peça, a hora de fazer as casas dos botões é agora. Então, o que a gente faria? A gente tá fazendo aqui, eu não vou colocar porque eu não gosto de botão. Ou dá pra colocar zíper depois. A gente contaria, né, quantos pontos a gente tem aqui na lateral pra fazer uma distribuição dos nossos botões. E aí, vamos supor que eu tenho que colocar botões a cada 5 carreiras, tá? Vamos fazer de conta que eu fiz aqui 5 carreiras. O que eu vou fazer? Vou fazer uma laçada, uma correntinha, desculpa. E aí, vou pular um pontinho aqui de base e no ponto seguinte eu faço um ponto normal. E aí, ficou o buraquinho aqui por onde vai passar meu botão. E aí, depois, a gente vai sobrepor as duas frentes do casaco e lá no outro lado, a gente prega o botão para ele fechar. Eu vou fazer 100, porque eu particularmente prefiro 100. Igual, dependendo do tamanho do botão, ele até passa aqui no espacinho que fica entre um ponto e outro, porque a gente tá usando uma agulha grossa. Mas daí vocês que sabem, tá? Ou dá pra colocar aqueles outros botões que a gente faz, depois a gente prega ele separado e depois faz um cordãozinho de correntinhas, também fica legal. Ou dá pra fazer uma faixa com o próprio fio pra passar ao redor da cintura e prender, também fica bacana. Isso é muito pessoal, daí cada um finaliza a peça como quiser. Então é isso aí, pessoal. Essa é a peça finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês para que eles possam aprender com a gente. Até a próxima!